Hora de conversar com Juliana Rosa. Saiu agora há pouco o desemprego, medido pelo IBGE, e temos a menor taxa da história, 6,6%. No trimestre encerrado em dezembro, a taxa ficou em 6,2%, o que só pode ser uma boa notícia, pelo amor de Deus. Não venha me dizer que não é uma boa notícia, Ju, porque hoje é sexta. Bom dia. Não, o balanço do mercado de trabalho, sem dúvida, é muito positivo, Megali. Sextamos. Bom dia para você, bom dia para Carlinha, para Roberta, bom dia para o nosso ouvinte. O IBGE acaba de divulgar a PNAD contínua, que é a pesquisa de emprego do país, mostrando a menor taxa desde 2012, desde o início desse levantamento, que é um levantamento mais recente. Então estão aí 2024, 12 anos, né? Desde 2012, essa taxa de 6,6% anunciada pelo IBGE. Temos um desemprego que engloba 7,4 milhões de pessoas, é uma queda de 1 milhão e 100 mil pessoas a menos desempregadas em relação a 2023, e o total de pessoas que têm alguma ocupação é recorde histórico também, passando aí de 103 milhões de pessoas. Os números de 2024 da economia, do mercado de trabalho, principalmente, eles de fato são bastante positivos. O que é importante é a gente começar a perceber que os dados ali do finalzinho do ano, o CAGED, por exemplo, mostrou isso ontem também, que é o dado do emprego só com carteira assinada que o Ministério do Trabalho divulgou. Os dados também aqui da PNAD, ali do finalzinho do ano, mostram um comportamento do mercado de trabalho já mais fraco do que vinha acontecendo. Então, já refletindo outros dados da economia que mostram que a economia vai crescendo mais devagar, já está perdendo fôlego. Outros dados do comércio, do setor de serviços, dados de crédito também, mostrando uma oferta menor de crédito, já mostram um crescimento que vai perdendo fôlego. Essa é a expectativa, né? Agora, a partir de agora, com uma inflação pesada e alta de juros, que a economia vá perdendo fôlego ao longo dos próximos meses. O próprio ministro Haddad reconheceu que a perspectiva, depois de um crescimento no ano passado de 3,5%, a perspectiva para esse ano é de um crescimento em torno de 2,5%. Não chega aí a ser uma catástrofe, mas qual é o grande risco nesse momento? É que ninguém sabe exatamente o quanto que esse aumento de juros vai derrubar a economia. Se vai ser algo nessa linha, em torno de 2,5%, ou se ele pode acabar derrubando mais a economia, principalmente a partir ali da segunda metade desse ano, quando já tem projeções apontando para uma queda já do PIB no terceiro e no quarto trimestre. É por isso que tem essa discussão toda das contas públicas. Ontem o presidente Lula deu uma entrevista e aí ele falou que não é a prioridade do governo agora, esse ano, outras medidas para poder equilibrar as contas públicas. Ele falou, olha, se tiver alguma necessidade, se depender de mim, não tem outra medida fiscal, né? E então, o que acontece é que se o governo não se esforçar mais para poder conter o gasto público, o Banco Central pode ter que ser mais duro para poder jogar a inflação para baixo com aumento de juros. Então, a velocidade aí dessa perda de fôlego da economia ainda é algo que está em aberto. Eu entrevistei agora para o nosso Economia para Você, desse final de semana, o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, do governo Lula, e até lembrei que ele lançou um livro de memórias recentemente, em que ele narra que o presidente Lula, numa véspera de reunião do Copom, ligou para ele pedindo para cortar juros, e que ele não atendeu, e que ele acha que, assim como ele teve autonomia de tomar aquela decisão, mas que ele poderia ser demitido, hoje o Galípolo ele não pode ser demitido, né, porque ele tem uma autonomia formal por lei. Então ele acha que pode ter pressão, mas que o Galípolo tem que se manter firme ali como presidente do Banco Central para poder continuar puxando a inflação para baixo. Vou trazer um trechinho aí do que disse o Meirelles no Economia para você. O Banco Central
ainda tem instrumentos a chegar a uma taxa de juros que controla a inflação. Mas eles fizeram certo na última reunião da gestão passada do Banco Central, onde anunciou já a subida de 1% nas duas reuniões seguintes, e o Banco Central tem que continuar com essa atitude dura, exatamente para não perder o controle da situação e chegar lá na frente da dominância fiscal. Tá aí, pessoal. Economia para você nesse sábado, 10 horas da manhã, aqui na Rádio Band News FM, falando sobre muita coisa interessante. E ele acha que o juro vai subir mais um pouco, ele acha que a inflação vai continuar caindo e que vai ser possível evitar uma recessão. Tem uma discussão se o juro vai perder seu efeito na economia. Ele acha que não vamos chegar no que está sendo discutido hoje, que é perder a eficácia, a alta de juros no controle da inflação. Ele acha que a inflação vai cair e que o Banco Central tem que seguir firme. Então tem muito papo interessante e aí convido todo mundo, porque o diálogo, só para vocês ficarem com vontade de ver, ele fala assim, o Lula ligou para ele e falou, Meirelles, eu nunca te pedi nada. E ele fala, é verdade. E o Lula falou, pois hoje eu vou te pedir que corte os juros, porque senão nós não vamos crescer os 5% que é a nossa meta. E o Meirelles respondeu, fique tranquilo, presidente, que vamos fazer o que for melhor para o Brasil. E não cortou o juro. Então está aí uma história bacana e que, como ele fala, tem pressão política, mas que o Banco Central, mesmo sem antes da autonomia formal, conseguiu fazer um trabalho sério de controle da inflação. Ontem eu vi o Meirelles. A gente viu, né, o Meirelles passando, que eu achei ele bem disposto, viu? O Meirelles tá com quase 80 já. 70 e muitos. 79, né? Foi um ótimo presidente do Banco Central. Foi um bom político, tá vendo? Quando a gente fala que não existem bons políticos, o Meirelles deixou uma boa marca pela É política. verdade, né? Juliana Rosa volta amanhã, então, no Economia pra você. Mas é pra mim também, pra todo mundo. Às 10 horas da manhã. Até, Ju. Um beijo, bom fim de semana.